Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. A igreja encontrou? Versículo 16. Somente um versículo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que a igreja repita comigo esse versículo. No 3. 1, 2, 3. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós não anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, aqui estamos. Eu gostaria de agradecer ao pastor Edson, que me deu essa rica oportunidade de estar aqui, nesse altar, trazendo, sendo portador da sua santa e poderosa palavra. É uma honra e é um compromisso sério, principalmente aqui nessa igreja, porque aqui nós temos verdadeiros homens do Senhor, verdadeiros vasos, com o qual nós aprendemos muito, entre eles pastor Edson, pastor Daniel Zimenez, evangelista Ronaldo, evangelista Felipe, e o corpo de obreiro dessa casa que é sério e comprometido e busca crescer em conhecimento, e Deus vai dando graça na medida que nós vamos buscando e sendo fiel a Ele. A pergunta é: o que vieste ver? Vieste ver um pregador? Vieste ver um grande orador? Não. O que vieste procurar aqui? Vieste procurar um homem de palavra, um conferencista? Não. Aqui está um servo do Senhor. Um servo humilde, um servo que fala errado, que muitas vezes a sua tem falha em dicção, que muitas vezes fala né, que muitas vezes fala portanto, você entende, mas fala com o coração. Procura falar com o coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o coração de cada um. E a palavra que aqui vai ser dita, e a palavra que aqui vai ser refletida, ela há de chegar no ouvido dos nossos irmãos, no ouvido da igreja, talvez de forma diferenciada para cada um, porque Deus tem um tratar diferente para cada um. Mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra que é anunciada, a palavra que é refletida, ela não volta vazia, porque a sua palavra diz que a palavra de Deus nunca se volta vazia. Ela há de encontrar corações aqui em determinados momentos, que será impactado, que será guardado, que será o alimento, como diz a nossa irmã, o maná, o pão, o mocotó, como diz a evangelista Felipe, para a nossa vida. Eu creio que todos nós aqui somos separados e somos escolhidos, como diz o pastor Edson. E eu creio que Deus capacita seus escolhidos. E eu creio na capacitação de cada um nesse local, nessa casa. Comece a sentar, igreja, e perdoa a minha especificação. É a falta de prática, viu? Em Neemias, capítulo 1, versículo 1, ele nos diz o seguinte: a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, o palácio, que veio a mim Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro,
e acerca de Jerusalém. E disseram-lhe os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá estão na província e estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Vou repetir: estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante aos deuses do céu. Vou repetir: e ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus do céu. E estive orando e jejuando a Deus do céu. No capítulo 4 do livro de Neemias, seu versículo 1, ele nos diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava os muros, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, acabarão um só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Vou repetir: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Declaro para a igreja que eu sou uma pedra queimada. E mais para frente, Deus, se Deus permitir, nós podemos nos estender sobre mais isso. Mas, no capítulo 6, no seu versículo 1, tem mais algo interessante, que nos diz: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que neles já não havia brecha alguma, Percebam? Ainda que até esse tempo não tinha postos as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: venha, conviveremos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam-me fazer mal. Amém, igreja? Igreja, eu tenho costume de dar título, até porque a gente não prega, não é pregador, mas se eu tivesse que dar um título a essa reflexão que eu busquei no Senhor para esse dia de hoje, ela poderia ter o nome de reconstrução, ou poderia ter o nome de metas e objetivos. Também poderia ter o nome de foco, perseverança e fé. E também poderia o nome que está na nossa campanha no culto de domingo, que diz: resgatamos os valores perdidos. Percebo isso? Me permita, nessa minha breve reflexão com a igreja sobre esse tema, passear sobre dois caminhos. Um, do contexto histórico, a palavra dita na época que ela foi dita pelo Senhor nosso Deus, e outra, no contexto atual, a palavra nos dias de hoje sendo aplicada aos nossos dias, o que nós passamos no início dos nossos dias. Perceba aqui, quando nós lemos no versículo 1 de Neemias, que ele, ouvindo que Jerusalém, ele estava em opróbrio, ele estava em grande miséria, eles estavam passando por necessidades, por aflições e desprezo. Era um povo desprezado, era um povo que o pessoal, era ignorado. Eles estavam por isso. Percebam que Neemias, ao ouvir isso, mesmo não conhecendo Jerusalém, mesmo não estando lá, mas o Deus que ele era, quando o exército de Nabucodonosor, pelas iniquidades
pelas falhas, pelo povo de Deus ter se apostatado, ter se renegado, a Deus, e muitas vezes ter quebrado a aliança que tinha feito com o Senhor nosso Deus, ele pagou um preço. E o preço foi a permissão de Deus para que eles fossem exilados, para que fossem conquistados. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, Jeremias teve um sonho que vai dizer de 2/6 dos tipos bons, tão bons que se dá para comer, e dos tipos maus, tão maus que não se dá para comer. E o Senhor revela a Jeremias e diz para eles que os tipos bons, tão bons que se dá para comer, eles levariam para o cativeiro babilônico, e lá permaneceria por 70 anos, e dali daria um coração novo para aquele povo, um coração de adorador. E os tipos maus, tão maus que não se dá para comer, ficariam em Jerusalém. Aquele povo que estava lá era fruto de uma herança de seus pais, porque passaram-se mais de 70 anos. E Neemias também era fruto daquele fruto bom, porque ele não conhecia Jerusalém, mas ele se compadeceu daquele povo. Mas perceba que Neemias fez, ele chorou, lamentou, mas como diz o versículo 4, esteve jejuando e orando perante a Deus. Neemias tocou no seu coração e sentiu a necessidade de ajudar aquele povo que lá estava. Mas ele não fez de uma hora para outra. Ele buscou o Senhor, ele orou, ele jejuou, ele perguntou, ele buscou discernimento. O que eu devo fazer? E Neemias, e aqui eu não vou me estender muito, dele até receber essa notícia do seu irmão Acanias e até ir para Jerusalém, demorou-se 4 meses. Se nós pegarmos a data, como está no versículo 1, no mês de Quiseu, no 10º ano, estando ele em Suzã, Fortaleza, aqui dá uma referência, e quando ele vai para Jerusalém, já tem uma outra data de referências, e os estudiosos fazendo essa união da data, vão chegar à conclusão que foram 4 meses. Ele demorou 4 meses, mas para reconstruir o muro de Jerusalém, ele demorou 52 dias. Percebe? Mas por que isso? Porque ele planejou, porque ele não fez à toa. Antes de ele executar, ele teve um planejamento. Muitas vezes nós, eu estava conversando com a minha esposa hoje, muitas vezes nós temos metas, criamos compromissos, criamos objetivos e buscamos executar. Esse ano eu vou emagrecer. Muitas das nossas metas, esse ano eu vou reformar o banheiro, esse ano eu vou comprar um carro, esse ano eu vou fazer qualquer coisa nesse sentido. Nós traçamos metas e muitas dessas metas nossas, elas não terminam, elas não dão seguimentos, ela para no meio caminho, porque falta a nós a humildade, a simplicidade, o reconhecimento de servo e entregar a Deus e perguntar a Deus. Aqui em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, 2, seria bom, mas hoje nós não temos aí a Bíblia, mas Davi consulta ao Senhor, porque Keila era uma cidade que estava sendo invadida pelos filisteus. Antes de Davi ir pelejar em Keila, ele foi e consultou a Deus e perguntou se deveria ou não ir contra os filisteus em Keila. E o Senhor nosso Deus disse: vá. Aí os seus soldados temerosos disse: mas Davi, nós estamos com temor, mas nem aqui nós já estamos com temor, quanto mais lá em Keila. Davi voltou, consultou, e o Senhor confirmou: vá, porque darei os filisteus das tuas mãos. Consultou a Deus. Agora
Agora, se nós formos para Lucas, olha que coisa linda, interessante. Lucas capítulo 6, versículo 12. Cristo subiu ao monte para orar. Passou a noite toda orando. Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus. Mas por que ele subiu ao monte para orar? Passou a noite orando. Antes de ele eleger os seus 12 mais próximos, antes da eleição dos seus 12 discípulos, aqueles que ficariam mais próximos, Cristo subiu aos montes e orou. Percebe? Ele não escolheu aleatoriamente. Ele buscou perante o Pai, em oração, o que ia fazer, os caminhos que ia ir. Segunda Crônica, capítulo 18, versículo 6, Josafá, que teve um período que foi próximo ao Senhor, e o Senhor abençoou ele enormemente, mas Josafá, numa união, não de bons olhos para com Deus, mas antes de ele fazer essa união, ele vai em 2 Crônica 18:6 e pergunta: não há profeta do Senhor para que o consultemos? Percebe? Muitas vezes nós temos projetos, nós temos objetivos, nós queremos restaurar algo que nós perdemos, de valores perdidos, mas muitas vezes nós não temos planejamento, nós não buscamos, não temos metas, não traçamos. Qual é a sua meta ministerial? Já pensaram nisso? Vocês estão nessas cadeiras, assim como eu estou aqui, estou aí, sobre os céus. Qual é a sua meta ministerial? Deus falou contigo. Deus falou que você é o escolhido. Deus falou que ia te usar na obra. O que você tem feito? Qual é o seu planejamento? Qual é o planejamento? Qual é a meta do seu ministério? O que você espera do seu ministério? Deus não nos quer ver sentados nessas cadeiras. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se eu prego o Evangelho, não é por vaidade, é por obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de vocês, se vocês não pregarem o Evangelho. Vim para a igreja, o pastor sempre fala isso. Vim para a igreja ser pontual, sabe? De terça, quinta, domingo, segunda. É ótimo. Agora perceba uma coisa que eu queria colocar para a igreja, e eu acho interessante que a igreja saiba. Voltando à questão de Neemias, no capítulo 1, aquele povo que estava lá em miséria. Após a Segunda Guerra, a Coreia do Sul, 85% da população, após a Segunda Guerra, da Coreia do Sul, estava em verdadeiro estado de miserabilidade. Passavam fome, não tinham nada de comer. Havia um ditado coreano que dizia que se um coreano ficasse 3 dias sem comer, no terceiro viria assaltante, viraria ladrão e assaltante. Esse ditado existia na Coreia do Sul. E somente 3% daquela população da Coreia do Sul era cristã. 3%. Aqueles 3% de cristãos, eles começaram a se reunir todo dia de um culto de oração às 4:30 da manhã, orando não pelas suas necessidades, orando não pelas suas carências, orando não pelas suas aflições, mas orando pela nação que estava perdida, que estava fome, que estava à língua. Todos os dias às 4:30 da manhã, eles não ficavam, não acordavam e entravam em oração. Todos os dias, às 4:30 da manhã, eles iam para as suas igrejas orar pela nação.
20 anos depois, em 1960, 64, 65, o ano eu não sei dizer, preciso precisar, a Coreia do Sul torna-se a 16ª maior economia do mundo. Um ovo, um paísinho desse tamanho, é a 16ª maior economia do mundo. Os templos, os maiores templos cristãos, não estão na América do Norte, não estão na Europa, eles estão na Coreia do Sul. Percebo isso. E até hoje, todos os dias, às 4:30 da manhã, a igreja coreana se reúne em oração. Veja isso. Eu postei um vídeo, se não me engano, no grupo dos obreiros, de um depoimento de uma missionária coreana, relatando esses fatos, essa situação. E nós, amados, quando fazemos um culto de oração, nós entramos, dobramos o joelho e oramos pelas nossas necessidades, oramos pelas nossas angústias, oramos pela nossa aflição e esquecemos que vivemos tudo. Olha, eu disse isso numa reflexão missionária numa igreja, que nós não vivemos sozinhos. O crente, o cristão, não vive no mundo à parte. O crente, o cristão, ele vive no mundo que há outras pessoas que não pensam como nós. Olha, eu posso economizar água para não faltar água, mas se o irmão do lado não economizar, vai faltar água para mim e para ele. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que orar e nas cadeias. Eu sou uma pessoa que muito tempo eu orava, pensava assim, não, Deus vai me dar o que precisa, eu não preciso pedir nada para Deus. Hoje eu reconheço que eu sou um pidão para Deus. Às vezes eu sou exageradamente pidão. Peço, até em compensação, porque passei muitos anos da minha vida, não precisa, Deus me conhece, sabe da minha necessidade, sabe que eu preciso. Hoje eu oro, mas eu não esqueço de orar pela nação, eu não esqueço de orar pelas pessoas que estão lá fora, que não têm a oportunidade que nós temos aqui, percebe? E nós temos. E quando o pastor ou a igreja marca um culto de oração, misericórdia, eu só falo nisso, misericórdia, eu só falo nisso. Mas as nossas metas, os nossos objetivos, quais são eles? Nós temos que ter firme. Se nós formos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele vai dizer, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, deixa eu ver se é o 26, sim, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Assim eu corro, Paulo escreve, assim eu corro, não como incerto, assim eu corro com meta, com objetivo, com propósito. Eu corro sabendo o que eu quero, eu corro com meta, com objetivo, eu corro sabendo aonde eu quero chegar. Paulo escreve isso, ele não corre como coisa incerta. Paulo tinha uma meta, Paulo tinha um objetivo. A palavra de Deus nos mostra isso, nos ensina assim. E ele diz ainda, assim combato, no 26, deixa eu pegar o óculos, assim combato, não como batendo no ar. Paulo está falando aos gregos, desculpe, está falando ao grego sobre a questão dos óculos, os socos, os golpes dele, não era dado ao ar, era planejado, era certeiro. Paulo, ele nos ensina aqui, pela palavra, que nós temos que ter uma meta. Se vamos correr, temos que ter um objetivo, temos que ter um alvo, temos que ter uma seta, ter um caminho, não podemos desistir. Eu falei aqui, se fosse dado um nome, um dos nomes seria fé, perseverança e foco. O foco, perseverança e fé.
Paulo nos ensina aqui, entendeu? Que quando ele vai dar o golpe, ele não dá golpe a esmo, ele estuda, ele planeja, ele dá certo. E nós muitas vezes em nossa vida, no anseio, no afã de querer chegar primeiro, corremos sem metas, sem objetivo. Olha uma maratona, percebam na maratona. Vamos falar da São Silvestre. Os primeiros que saem primeiro são os últimos a chegar. Aqueles que traçam uma meta de corrida, eles alcançam o seu objetivo. Olha, é planejamento. Muitas vezes, na nossa necessidade, no nosso anseio, não buscamos a Deus, não oramos, não pedimos para Deus, assim como Neemias fez, assim como Davi fez, assim como Josafá fez. Não pedimos para Deus qual é o caminho que devemos fazer, como devemos prosseguir, e vamos no anseio, planejamos. A pessoa vem, oferece uma proposta de trabalho, trabalho maravilhoso, você vai ficar rico, só que tem que comprar o kit. E você vai, se aperta, desculpa, você vai, se aperta, tira o dinheiro que você não tem, vai comprar o kit. Você consultou a Deus, você achou que era o certo, recebe uma proposta de emprego, olha, todo mundo ganhando dinheiro. Eu fiz isso. Vou trabalhar no Uber. Misericórdia. Você não sabe, até o mundo aperta e fala, isso, pensa direito. Não, que não. O Uber dá dinheiro. O Uber dá dinheiro. Tem pessoas que ganham isso bem, né? Eu até comecei a ganhar alguma coisa, mas eu não orei, não consultei a Deus. Mas tem uma coisa que eu quero falar para a igreja, e eu acho que a gente tem que falar da gente. Testemunho nosso. Tempos atrás, quem foi na minha casa, sabia, na minha casa, nós tínhamos bancos de plástico para aceitar, né, missionária Gilda? Né, pastor Edson? Eu e minha esposa, eu chorava muito, porque passei por momentos bons na minha vida. Deus me permitiu, Deus deu e Deus tirou, para que eu pudesse saber que Ele era Deus. Os nossos bancos eram de plásticos. Poderíamos ir para uma casa Bahia, uma casinha em Luísa, poderíamos chegar lá e comprar as cadeiras que faltavam na nossa casa. Poderíamos fazer isso, mas não fizemos, porque talvez não teríamos para pagar, e não teríamos mesmo naquela época. A minha família chegou a propor comprar um carro zero para mim, preocupada com o nosso ida e vir, porque a gente vinha, moramos longe, vinha de carro, sabe, não tinha carro para vir, 10 horas da noite, no domingo, esperando o ônibus, aquela dificuldade, no frio, né? E a minha família, olha, compra o carro, você paga a prestação lá, vai no meu nome, que sempre você não tem renda para isso, compramos. Nós não quisemos, porque sabíamos que poderíamos não ter dinheiro para pagar. Tínhamos metas, nós tínhamos propósitos, nós tínhamos objetivos. A nossa televisão era televisão de tubo. Hoje nós temos smartphone, né, Beth? Nós temos Smart TV, ela fica assim. Ela fala aquela televisão de crente, abençoada. Pessoal, TV IPAC, que é uma TV que talvez as pessoas não conheçam, uma TV que tem a palavra de Deus. Os louvores dessa igreja estão lá, os pregadores dessa igreja estão lá. A TV IPAC, ela fica lá assistindo, sabe? TV IPAC, cantores, sabe? Ouvindo, louvando, hino da harpa, né? Hoje nós temos as nossas cadeiras almofadadas, nossas poltronas, uma sala bonita. Ela quis mudar o estofamento das cadeiras, já mudou, já tem um planejamento nosso aí para que seja laqueada as cadeiras, e vamos laquear as cadeiras, tudo, mas com planejamento, com foco, com objetivo. Eu estou falando isso não para dizer enaltecer a nossa vida, não é nada disso, mas para dizer que Deus trabalha nos mais íntimos. Mas e quando nós temos esses propósitos, quando nós temos esses objetivos, não será fácil. Haverá diversidade, haverá problemas, o inimigo há de se levantar.
Nós vemos aqui, no capítulo 4 de Neemias, que Sanbalate, seus irmãos de Samaria, falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria: permite-se a isso, sacrificarão, acabarão, vivificarão os montes de pó, as pedras que foram queimadas. Houve quem não quisesse que Neemias edificasse os muros, reconstruísse os muros, os samaritanos, os árabes, aquele povo que estava lá, que não louvavam, que cultuavam outros deuses, e eles se rebelaram. E assim é na nossa vida. Quando nós temos uma meta, temos um propósito, temos um objetivo, o inimigo da nossa alma se levanta. Quem aqui trabalha sabe que sempre tem alguém querendo pegar seu lugar. Sempre tem alguém querendo pegar seu lugar. Você está trabalhando, você está fazendo o melhor, você quer fazer o melhor, sabe? Você quer viver honestamente, dignamente, mas tem alguém olhando para você, olhando para o seu cargo, querendo pegar, não para ele, talvez com um amigo, talvez com um irmão, e você tem que trabalhar com isso. E essa pessoa chega para você no seu trabalho, dá tapinha nas suas costas e se fala, Rafael, você entendeu? Vem, sabe, se diz amigo. Neemias sabia disso e percebe que na construção houve um planejamento. Nós dissemos aqui, demorou 4 meses planejando. Ele construiu um muro em 52 dias. Mas o que ele fez? Ele fechou as brechas. Ele, quando foi para Jerusalém, sabia o que ia fazer. Já estava na sua cabeça, já estava planejado, sabe? Sabia o que ele fazia. Ele fechou as brechas do muro para que o povo não pudesse, o inimigo não pudesse entrar. Nós, muitas vezes, sabemos que a gente conspirando contra a gente, sabendo que a gente querendo tomar aquilo que nos pertence, e nada fazemos, não fechamos a brecha, sabe? Às vezes, uma pessoa se apresenta como amigo ou como amiga, quer frequentar a sua casa, de olho naquilo que você tem, na sua casa, no seu bem, sabe? Algo físico, algo material. Não vou entrar em detalhes, cada um raciocine por si. O coração fala para cada um, que eu estou dizendo, e nós sabemos disso e nada fazemos. Permitimos que essa pessoa continue em nosso derredor, conspirando, tramando. Neemias sabia disso. No versículo 6 de Neemias, ele nos mostra que quando o muro já estava construído, quando o muro já estava sendo terminado, aqueles inimigos se aproximaram deles, dizendo amigos, e chamando para congregar junto. Nós vemos isso. Neemias se atentou e não foi, porque ele sabia da intenção. Muitas vezes você está sem trabalho, você está sem recurso, você está sem condições, e os amigos se afastam. Mas é só você começar a trabalhar, só você começar a ter um recurso, e os amigos se aproximam. E muitas vezes nós sabemos a intenção dessas pessoas e permitimos que ela fique do nosso lado. E muitas vezes não damos valor àqueles que verdadeiramente nos ajudaram, sabe, a calcar, a chegar a essa condição. Mas uma coisa que é interessante, que foi dito hoje aqui, Neemias não construiu o muro sozinho. Neemias não fez aquele muro, foi lá e vou fazer o muro, pegou as pedras. Neemias não construiu. Neemias teve ajuda. Neemias teve união. Isso é bom, sabe? E muitas vezes nós temos um propósito na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa família, no nosso trabalho, e muitas vezes nós buscamos. Estava conversando com o pastor Emerson, se não me engano,
foi ontem, ou ontem, ou se foi hoje, acho que foi hoje, e nós falamos sobre Amós. Amós 3 diz, Amós 3, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Amós 3, capítulo 3, nos diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que você, eu mesmo, posso prosperar com a minha esposa Elizabeth, se eu não estiver de acordo com ela, se eu não participar com ela, se eu não conversar com ela, se ela não conversar comigo? Hoje ela veio e conversou comigo de uma situação que ela pensa em realizar, e a conclusão é nós orar por ela. Vamos orar, consultar a Deus, porque Deus revelou uma coisa e o coração está dizendo outra, né? E aí vamos sentir em oração, vamos buscar, assim como Davi fez na questão de Keila, assim como Josafá fez na questão de se unir com Acabe, nós vemos aqui, assim como Samuel fez. Amém, queridos? Então é preciso fazer isso, é preciso ter união. Marcos 24, 25, eles nos falam sobre uma casa. Marcos, deixa eu pegar, porque eu realmente, não é que eu gosto do senhor aí, meu pastor, mas o Daniel está fazendo falta aí, porque estava tudo ali agora. Oh, bênção. Você vê como que é importante. Mas nós já temos um guerreiro aí, uma atalaia do lado ali que vai fazer às vezes quando necessário, né? Marcos 24, Marcos 3, 24, 25. Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se nós, Igreja Aliança em Cristo, tivermos divergências, se nós, Igreja Aliança em Cristo, tivermos desunido, ela pode perecer, ela pode sofrer. Nós precisamos estar unidos, tratar, unidos, união, ser pai de família, você marido, você esposa, vocês filhos. Se vocês não tiverem comunhão com seus pais, se os seus pais não tiverem comunhão entre si, a casa pode perecer, a casa sofre. Davi teve um problema na sua casa, Davi sofreu por isso. Então, querido, a união ela é importante para que nós consigamos realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas metas, sabe? Orar a Deus, pedir para Deus, direcionamento de Deus, planejar, foco, perseverança, fé, acreditar, fechar as brechas e sabemos que nada podemos sozinho, que sempre é necessário termos alguém do nosso lado. União dos conselheiros. Só para completar agora, Davi, quando ele deixou o seu reino, o reino de Israel, ele deixou um sucessor. Salomão não. Salomão tinha vários filhos e deixou um, que se me engano era Roboão, me perdoa o nome, mas um filho mais velho, que era o herdeiro, e ele, de vez, ouviu os conselhos dos sábios, ele foi ouvir o conselho dos mais novos, e o reino se dividiu, 10 ficaram em Samaria, ficou a capital, virou o reino do norte, 10 ficaram, e 2 tribos foram para o sul de Jerusalém, que foi a tribo de Judá e de Benjamim, e as outras tribos que dividiram, e uma nação dividida, ela foi conquistada. Se isso, passando por nossos dias atuais, se nós nos dividirmos, perderemos, o inimigo da nossa alma encontrará brecha, sabe? No nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso dia a dia,
na nossa família. Salmo 133, versículo 1 diz: ah, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Sabe? A palavra de Deus, ela é clara, ela é linda, ela é positiva, ela nos ensina, eu digo, e toda vez que eu tiver a oportunidade de um público como esse, irei dizer: todo cristão tem que ter uma Bíblia. Não basta, mas não basta ter uma Bíblia. É preciso que você leia a Bíblia. Mas também não basta você ter e você ler a Bíblia. É preciso que você entenda a palavra de Deus que está contida para a sua vida. Mas não basta você ter, ler e entender o que a palavra de Deus nos revela. É preciso vivê-la. É preciso vivê-la. Sei por que está se extraindo, já passou o meu horário. O pastor sempre diz para entregar 5 minutos mais cedo. Eu já estou entregando uns 5 minutos mais tarde, 10 minutos mais tarde. Que a igreja me perdoe o tempo excedido, mas era uma mensagem, uma reflexão que eu queria deixar para a igreja. Desse servo simples, desse servo que não tem um dom de oratória, que não tem, que fala errado, que fala em dicção, mas que busca servir. E toda vez que me chamarem, eis aqui, Senhor. E toda vez que nos chamarem, nós devemos dizer para Ele: eis aqui, Senhor. Amém? Que fique essa palavra. E aqueles que sentirem no seu coração,